Nós estamos chegando para mais uma aula online aqui do canal Entender na Prática. Eu me chamo Júnior Freitas e não esqueça, coloque aí nos comentários a sua participação. Não esqueça de dar o seu like também, compartilhar essa informação. Muitas coisas que você vê aqui no nosso canal pode salvar muita gente e eu tenho certeza que você quer ajudar também, assim como eu, tá certo? Então vamos para mais uma aula online aqui do canal. Sem mais delongas, e se você tiver alguma dúvida, eu sigo à disposição. Vamos lá, vamos abrir o Excel. Nós estamos com o Excel aberto, prontinho para a gente praticar aí a validação de dados de diferentes maneiras. Pois é, validação de dados. Veja que eu coloquei aqui algumas informações, né? Vou ampliar aqui para você enxergar. Ao lado aqui eu coloquei alguns lembretes para você entender o que eu vou explicar. E ainda aqui ao lado nós temos uma espécie de imagem que daqui a pouco vai fazer todo sentido para você na hora da explicação. Tem aqui uma coluna com nome, com N1, N2, né? Nota 1, nota 2. A média, que é, na verdade, a soma e a divisão dessas duas notas, e a quantidade de faltas. Júnior, como é que você fez essa média? Vou apagar aqui a coluna média. Muito simples. Você tem uma função no Excel chamada média, igual média, abre parênteses, e você vai selecionar o intervalo dessas duas células. E eu fechei o parênteses e apertei Enter. Veja que pode ser com acento ou sem acento, não há problema. Voltei aqui e dei um duplo clique. Prontinho, o Excel já fez para mim todas as médias. Eu usei a autoconclusão, hein? Autoconclusão. Faltas. Como que nós vamos preencher aqui as faltas? Formatar a validação de dados na coluna faltas com estilo aviso. Mensagem de entrada, menos o título. Observação, mensagem de entrada, máximo 4 faltas. O que significa isso, né? Vamos lá. Eu só vou aceitar aqui na coluna de faltas uma quantidade que não seja superior a 4 faltas, ou seja, máximo de 4 faltas. Então, só haverá a possibilidade de faltas no máximo em 4 dias, né? Então, se a pessoa tiver mais de 4 faltas, ela não terá essa, vamos dizer assim, essa aprovação, ela não avançará para as próximas etapas aqui do nosso curso, da nossa sequência aqui de formação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui o intervalo que vai receber os dados, né? Vamos lá em dados, validação de dados, vai aparecer a caixinha de validação de dados. Ó, estou aqui posicionando. Na nossa regra está escrito que a validação de dados não pode ultrapassar 4 faltas. Então, aqui onde está qualquer valor, eu vou alterar para número inteiro. Feito isso, eu vou permanecer aqui com a opção é menor ou igual a 4. Vou digitar o número 4. Agora, nós vamos aqui em mensagem de entrada. A mensagem de entrada vai estar com o título, vamos colocar aqui, ó, faltas, e aqui, mensagem de entradas, máximo de faltas, 4. E lá no alerta de erro, eu colocarei um título aqui também de faltas. E aqui eu já coloquei, ó, máximo de 4 faltas. Então, vou deixar aqui, ó, max 4 faltas. Aqui onde está estilo, não é parar. Eu quero um estilo de aviso. Então, eu vou mudar aqui a setinha para aviso. Júnior, qual que é a diferença entre parar, aviso e informações? Parar, como o nome já diz, ele não vai permitir que você ultrapasse. Ele vai parar ali a informação. Ou seja, vai aparecer uma mensagem de erro e você só vai conseguir colocar alguma informação se estiver respeitando a validação de dados. Aviso, ele vai permitir, só que ele vai dizer, olha, você cometeu um erro aí. E informações é apenas para você ficar sabendo que ultrapassou a regra da validação de dados. Você vai ver na prática. Vou colocar aviso aqui e vou dar OK. Certo. Agora vamos preencher aqui para ver o que acontece. Ele vai aceitar 2 faltas? Vai, porque 2 é menor que 4. Ele vai aceitar 3? Sim. Ele aceitará 4 e 5 faltas? Não. Veja que 5 faltas, ele coloca uma mensagem, aquela que eu configurei, e ele coloca aqui, ó, continuar.
ele permite que eu coloque uma informação que esteja fora da regra, mas ele avisa. Por isso que o nome dessa notificação da validação é aviso. E aí eu vou colocar sim, ele permite o 5, mas você ciente de que está fora do parâmetro. Todos os números entre 1, 2, 3 e 4, ele não vai emitir nenhum alerta. Agora, do 5 em diante, ele já vai emitir um alerta. Se eu clicar em não, ele não deixa eu digitar. Se eu clicar em sim, ele permite, como você viu aí. Então, número de faltas, eu posso ignorar na validação de dados. Isso, obviamente, não é uma função tão legal, porque acaba burlando um sistema que eu mesmo criei. Vamos, então, agora falar do estilo parar. O estilo parar já é mais radical. Vamos entender. Aqui eu vou selecionar a coluna faltas, dados, validação de dados. Lá nas configurações, eu vou permitir um número inteiro que seja igual, né, ou menor ou igual a 4. Lembra que essa é a configuração que nós colocamos. Ali é 6, né? Perdão. No máximo 6. Então aqui, olha lá, entrada máximo de 6 faltas. Então menor ou igual a 6 eu vou aceitar nessa regra que eu estou colocando aqui. Mensagem de entrada, eu vou colocar aqui, ó, faltas, para que a gente possa ter a informação. A mensagem de entrada é o aviso que a gente dá, né? Então faltas, então aqui máximo de 6 faltas. Dessa maneira, a pessoa pode preencher essa informação até 6 faltas. Mais que 6 faltas, ele não vai aceitar. Para terminar essa configuração, tem aqui, ó, alerta de erro. Aí eu vou deixar o estilo parar, que é o que está sendo pedido ali, né? Então aqui a gente vai colocar cuidado, né, para que a gente possa ter ali o título da mensagem, e eu vou colocar máximo 6 faltas. E vou dar OK. Prontinho. Agora, ele está ali, ó, essa é a mensagem de entrada. Tá aqui, eu vou digitar. Ele vai aceitar 1? Vai. Ele vai aceitar 3? Vai. 5? Sim. 6? Sim. 7? Não. Ele não aceitará 7. Olha a diferença dessa caixinha de mensagem. Ele não dá o botão continuar. Ou é repetir ou é cancelar. Se eu clicar em repetir, ele vai permitir somente o número de 1 a 6. Se eu colocar cancelar, logicamente, ele vai também voltar. Ó. Quer ver? Ó, 8, olha lá, não aceitou. Então, vou colocar cancelar, ele apaga. Ele só vai aceitar de 1 até 6. Ó. 8 ele não aceita. Cancela. 5, 4, 6. Agora sim, esse é o estilo parar. É mais radical, né? Você não consegue avançar se você não respeitar essa validação de dados. E essa validação de dados talvez seja menos interessante para você. Estou aqui mostrando, ó, máximo de 5 faltas, é o exemplo que nós vamos dar. O que acontece? Eu vou selecionar aqui o intervalo, dados, validação de dados. Na caixinha, eu vou na configuração, coloco um número inteiro, onde ele vai aceitar um número menor ou igual a 5, como está ali no enunciado. A mensagem de entrada desta configuração será atenção, e aqui no título eu vou colocar máximo 5 faltas. Lá no alerta de erro, eu vou colocar o estilo informações e o título eu vou colocar atenção, como está ali na informação. A mensagem, máximo 5 faltas. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um OK, ele vai aceitar o número 1? Vai. Ele vai aceitar o 5, o 3? Vai. Ele vai aceitar o 5? Vai. Ele vai aceitar o 6? Também, porque quando eu ultrapassar o limite de 5 faltas, olha o que ele diz. Máximo 5 faltas, e ele me dá um botão OK. Se eu clicar em OK, ó, ele vai aceitar. Então, ele é mais informativo e não restritivo. Olha aí, ó, 7, ele aceita, né? 5, ele já ia aceitar mesmo. 9, ele vai aceitar. Até 10, ele vai aceitar qualquer número acima de 5. Por quê? Porque eu delimitei que é uma validação de informações. Como você percebeu, não é interessante usar essa opção na validação de dados. Então, para que você não esqueça, validação de dados é um recurso no Excel que vai permitir que você estabeleça critérios de informações dentro de uma área. O que significa isso? Você quer fazer uma lista de pedidos para alguém preencher. Você vai criar as regras daquelas informações. Então, eu aceito ou não determinadas informações. Dá para fazer isso com número, dá para fazer isso com textos também.
Então a gente tem uma série de recursos. Essa foi mais uma aula online aqui do canal Entender na Prática. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que você principalmente tenha compartilhado. Coloque aí nos comentários se você entendeu, se você gostou. Eu tenho certeza que você será respondido. É isso aí, o canal Entender na Prática é um canal de soluções.